E aí, abençoadinhos do canal do Karazai, beleza? Então deixa teu like, se inscreve, compartilha pra galera vir pro nosso canal, ativa o sininho que é para você receber todos os conteúdos que a gente produz. Vamos para mais uma aula? Hoje, uma aula sobre jogos de tabuleiro. Galera, jogos de tabuleiro é uma coisa muito antiga. E existem algumas escavações arqueológicas que já encontraram vários tipos de jogos e eles são de centenas de anos antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo. Enorme em particular que deverá rasgar totalmente o Vale do Tigre e Eufrates. Portanto, se você tem parentes por lá, pode dizer adeus. Connie, Rex, agora é com vocês. Obrigada, doutor. Bom dia, minha família que me ama. Tem registros de 5.000 anos, né? Principalmente Egito e Mesopotâmia. Então, é onde tem talvez os registros mais antigos de jogos de tabuleiro. Tudo indica que o jogo mais antigo que se tem registro, ele se chamava Senat ou Senet, que significa jogo de passagem. Ele era mais ou menos assim, ó. O jogo simbolizava as dificuldades da alma do jogador contra as forças do mal para que ele alcançasse o fim de seu caminho. Já que ele foi tão importante, que tal aprender a jogá-lo? Primeiro, vamos entender o dado. Antes que você pergunte, sim, estes 4 palitinhos são o nosso dado. Lembre-se que o jogo tem mais de 4.000 anos, né? Mas é fácil de entender, olha só. O jogador vai segurar os palitinhos na vertical. Quando soltar, eles vão cair mostrando sua parte preta ou marrom. Você deve contar o número que sair dessa forma. Um lado preto igual a 1. 2 lados pretos igual a 2. 3 lados pretos igual a 3. 4 lados pretos igual a 4. 4 lados marrons igual a 6. Não é possível tirar o número 5. Agora, vamos entender o tabuleiro. As peças serão posicionadas nessa primeira fileira e se movimentarão em sequência até o fim da terceira fileira, fazendo este zigue-zague. No caminho, há casas especiais que eu conto daqui a pouco como funcionam. Vamos à montagem do tabuleiro. As peças devem ser posicionadas na primeira fileira, sendo que as peças brancas deverão ocupar as casas ímpares e as pretas as casas pares. O primeiro jogador que tirar o número 1 no dado ficará com as peças pretas e movimentará a primeira peça da fila para a próxima casa. Atenção! Todas as vezes que um jogador tirar os números 1, 4 ou 6 no dado, ele continuará jogando. A vez só passa para o outro jogador quando cair os números 2 ou 3. Mas com um monte de peças na sequência, para onde eu vou me movimentar? Vamos lá! Você irá se movimentar conforme o valor do dado, seguindo o caminho normal do tabuleiro. Não importa se as casas estiverem ocupadas no caminho ou não, ok? O importante é que não pare 2 peças na mesma casa. Então, se uma peça, durante o movimento, cair em uma casa já ocupada pelo oponente, podemos dizer que seu adversário está sob ataque e suas peças trocam de posição. Sempre? Não há como fugir ou se proteger? Calma, dá sim. Se 2 peças da mesma cor estiverem juntas, no caso, seguidas uma da outra, ambas estarão protegidas de um ataque do inimigo. E digo mais, se houver 3 peças seguidas, não só você se protegerá do ataque, como nenhuma das peças dele poderá te ultrapassar. Se todas as suas peças, por algum motivo, não puderem se locomover para frente, você deverá escolher uma das peças para seguir o mesmo número do dado, só que no sentido inverso, no caso para trás. E atenção, mesmo neste caso, as regras de ataque continuam as mesmas. Caiu em uma casa ocupada, troque de posição, etc. O vencedor do jogo será aquele que conseguir tirar todas as suas 5 peças primeiro do tabuleiro. Para retirar uma peça, você deve percorrer todo o caminho até o final da terceira fileira. Sua peça só ficará proibida de sair se uma de suas outras peças ainda estiverem lá na primeira fileira. Precisa acertar o número exato para sair do tabuleiro?
Não, você pode sair mesmo que tire um número maior que o necessário, com apenas 2 exceções que se referem às casas especiais. Lembra que eu falei delas? Vamos entender o significado de cada desenho e o que acontece quando você cai nestas casas. Quando cair na casa de Rialtun, esta daqui, você só poderá deixar o tabuleiro se tirar o número 2 no dado. Se cair na casa das 3 verdades, a peça só poderá sair do tabuleiro se tirar o número 3. A Casa da Felicidade te promove proteção. Sua peça pode estar sozinha, mas seu inimigo não poderá te capturar até que você deixe essa casa. Da mesma forma, você estará protegido na Casa de Renascimento. Porém, se você cair na Casa da Água, já lá na linha de chegada, sua peça voltará para a Casa de Renascimento no meio do tabuleiro. E se ela estiver ocupada? Neste caso, não tenho boas notícias. Sua peça voltará para a primeira casa do tabuleiro. Beleza? Então, ele consiste em sair as peças de um ponto do tabuleiro e ir até o outro ponto, em linha reta. Bem simples. Depois, mais para frente, 2000 anos à frente, é que surge o gamão. Lembra do gamão? Gamão é esse aqui, ó. Ele é muito parecido com o Senet. Ele tem a mesma ideia. Claro, um pouquinho mais desenvolvido, com mais possibilidades, mas tem a mesma ideia. Chegar no final do tabuleiro. E a ideia é controlar as peças através dos números dos dados. Porém, a gente tem aí um jogo aí chamado Real de Ur, ou Real de Ur, que é antes do gamão. Ele seria antecessor do gamão. Também muito parecido o objetivo. O objetivo é conseguir tirar todas as peças do tabuleiro, né? E para isso, joga-se dado de 6 faces. Ô, professor, mas dado não é tudo com 6 faces? Não tem todos os dados, não são de 1 a 6? Não. Você sabia que existem vários outros tipos de dado? É verdade. A gente tem dado de 3 faces, de 12, de 20, né? Que são utilizados em outros tipos de jogos de tabuleiro ou de mesa. Os jogos de RPG, por exemplo, é um que vai ter aí dados de até 100 faces. Pô, muita coisa, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí o D20, o D12, o D10, o D8, o D6 e o D4. 16 lados. Eu tenho outros dois aqui que são de 24 lados, sendo que um é mais redondinho e esse outro aqui tem esse formato meio quadrado, esquisito, mas ambos têm 24 lados. Eu tenho um dado aqui com 30 lados. E eu ainda tenho aqui esse gordão bizarro aqui com 60 lados. Então, posteriormente, quase 1000 anos depois, né, no ano 2000, surge a Mancala. Inclusive, a gente vai aprender a jogar e a fazer a nossa própria Mancala. É um jogo super simples e na nossa atividade prática a gente vai aprender a fazer ela e jogar. Mas isso deixa para o próximo vídeo, que é da atividade prática. Então se liga, ativa o sininho aí para poder receber essa notificação. Os jogos de Mancala é um nome genérico para uma família de 200 jogos que tem regra muito parecida. Eles são jogos de semeadura da colheita da África. Ele é originário da África e
ele usa sementes como peças. E o que a gente vai utilizar usa 12 buracos, que geralmente era feito no chão ou em uma madeira, mas a gente vai adaptar ele para nossa realidade, certo? E o objetivo era capturar as sementes do oponente, até que o oponente ficasse sem nenhuma semente ou que não conseguisse mexer as suas sementes, né? Mas aí quando a gente for jogar, eu explico melhor. Aí, agora a gente começa a entrar dentro dos jogos mais corriqueiros, mais comuns para nós, aqui do nosso, certo? Que são o jogo de damas, de 2000 a 1500 anos antes de Cristo, a trilha, em torno de 1400 anos antes de Cristo, o pachice ou ludo, que foi criado na Índia, e aí já está, depois de Cristo, já século 6, e o xadrez, que também é do século 6. Já são jogos bem modernos se comparados a todos esses que a gente viu até agora, certo? O xadrez a gente já aprendeu, então se você quer aprender mais sobre a história do xadrez e as regras básicas, procura aí no canal que tem aí um videozinho falando sobre isso. E os outros a gente ainda não trabalhou, mas calma, a gente vai chegar lá, beleza? Portanto, é importante lembrar que todo jogo de tabuleiro ele é um jogo intelectivo. O que é intelectivo, professor? Intelectivo é aquele que a prioridade é o pensamento, o raciocínio. É a inteligência do indivíduo que vai fazer com que ele tenha mais ou menos sucesso, né? Todos os jogos de tabuleiro eles precisam de ter uma estratégia, tá? Além da estratégia, como se usa dados, para aqueles jogos que se usam dados, além da estratégia é necessário sorte, né? Porque não tem como você escolher que número você cai no dado, a não ser que seja um dado que não seja honesto. Porque existe dado honesto, que é aquele que existe a mesma chance de cair qualquer número, e existe um dado que não é honesto, né? Que é um dado que ele é feito de uma forma onde em determinada parte do dado tenha mais peso do que outra, fazendo com que aquela parte que tenha mais peso tenha mais chances de cair para baixo, fazendo com que determinado número fique para cima. Você sabia disso? Não? Então, fica ligado, hein? Nem todo dado é honesto. Você sabia disso? Então anota para ver se aprende alguma coisa, rapaz. Para terminar a nossa aula sobre jogos intelectivos, jogos de tabuleiro, eu vou deixar aqui já como se faz um dado, beleza? Então, aprende a fazer um dadinho e já faça uns 2 dadinhos, e depois que você fizer esses 2 dadinhos, você já deixa ele guardado, porque mais para frente a gente vai usar nas nossas aulas, certo? Então a gente já deixa o dado feito para que vocês possam utilizar.
Fez o dado? Ótimo. Espero que tenha conseguido fazer e feito um dado joia, bonito. Colore, faz do jeito que você quiser, que fique bonito. Pode usar as bolinhas ou pode usar números também, tá? Espero que tenha gostado da nossa aula. Curtinha, simples, só para entender um pouquinho sobre a história dos jogos de tabuleiro. E na nossa aula a gente vai fazer essa semana um jogo de tabuleiro daqueles de caminho bem simples. E para a semana que vem a gente tem a nossa Mancala, ok? Até o próximo vídeo, valeu, fui!